E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. O filme começa com a lenda amazônica das Lágrimas da Lua, uma árvore que detém poderes mágicos de cura e remoção de qualquer maldição com uma única pétala de sua flor. Muitos viajaram grandes distâncias para encontrá-la, mas o mais notável é o conquistador Aguirre, que estava determinado a possuir seu poder. Aguirre e seus homens lutaram contra a selva que protegia a árvore mágica até que ele foi encontrado pelos verdadeiros guardiões da árvore e cuidado por eles. No momento em que se recuperou, Aguirre exigiu que lhe entregassem a ponta de flecha, que é a chave para encontrar a árvore. Os guardiões se recusaram, então o conquistador os atacou, mas tudo o que ele e seus homens conseguiram foi uma maldição de nunca sair da vista do rio Amazônico novamente. MacGregor pode ser visto recontando a lenda da árvore, mostrando sua possível localização em um mapa. Ele está apresentando as ideias sobre a ponta de flecha para uma sociedade que a possui junto com outros artefatos, e solicitando acesso a ela para que ele possa lançar uma expedição, esperando encontrar as Lágrimas da Lua. Sua irmã Lily, a verdadeira autora de seu discurso, pode ser vista nas vigas movendo os lábios. Quando ela percebe que seu irmão não convencerá a sociedade a lhes dar a ponta de flecha, Lily toma as rédeas da situação enquanto MacGregor os retarda. Ela entra nos corredores da sociedade com um mapa para levá-la à sala com os artefatos quando se depara com o príncipe Joaquim. O homem pensa que ela está apenas procurando o quarto do assistente, então ele a deixa passar. Lily entra na sala e troca de roupa para passar despercebida. Ela consegue encontrar a caixa que contém o artefato e assim que a abre e rouba a ponta de flecha, Joaquim é levado à sala por um dos membros da sociedade. Ele também está procurando a ponta de flecha. Então quando eles abrem a caixa e veem o artefato faltando, Joaquim se vira e vê Lily tentando escapar da sala. Ele diz aos homens para impedi-la, mas Lily consegue lutar contra todos de maneira ousada e criativa, mostrando tanto sua habilidade física quanto sua inteligência. No final é Joaquim que a impede, enviando Lily voando escada abaixo para fora da janela da biblioteca. Ela segura firme enquanto Joaquim afrouxa a corda nos degraus, enviando Lily se projetando ainda mais em direção à rua. Ele pede que ela lhe dê a ponta de flecha se quiser sua ajuda. Então Lily joga a caixa para Joaquim e depois desce para o ônibus que seu irmão conseguiu parar para seu benefício. Joaquim a abre apenas para descobrir que a ponta de flecha sumiu. O membro da sociedade tenta se desculpar com ele por perder o artefato, mas o príncipe, após descobrir quem é Lily, simplesmente mata todos eles. Mais tarde, Lily e MacGregor estão fazendo as malas para partir em sua expedição para o rio Amazônico e encontrar a árvore, com a glorificada ideia de que isso os ajudará a curar o mundo das doenças. Com todo o roteiro planejado, tudo o que resta é encontrar um capitão para levá-los pelo rio. A cena muda para a Amazônia algum tempo depois, onde um barco está levando um grupo de turistas ingleses pelo rio. O capitão deste barco particularmente danificado é Frank, um vigarista que projetou todo o seu cruzeiro com base na premissa de que tudo na Amazônia pode matá-lo, apenas para enganar um pouco mais seus passageiros. Ele emprega todo tipo de truque e esquema para convencer os turistas de que estão tendo uma aventura arriscada, até pagando uma tribo para ajudá-lo a mentir. Enquanto isso, Lily e MacGregor chegam à pequena cidade à beira do rio Amazônico, onde Frank montou sua operação. Eles também estão sendo seguidos pelos homens do príncipe. Ela está animada para encontrar um capitão para sua viagem e sai para encontrar Nilo, que parece ser dono da maioria dos barcos no cais. Nilo, por outro lado, vai conversar com Frank, que acabou de atracar seu barco, e pede a ele que pague o que lhe deve. Quando Frank não consegue pagar tudo, Nilo leva seu motor e o tranca, dizendo que o devolverá quando ele pagar integralmente. MacGregor e Lily se separam para encontrar Nilo, e quando ela se encontra parada na frente do escritório dele, conversa com Frank achando ser Nilo. Frank invadiu o escritório para roubar a chave para recuperar o motor, e finge ser Nilo conversando com ela para não passar suspeitas. Quando Lily explica que precisa de alguém para levá-la rio abaixo e que tem muito dinheiro, Frank abre a porta. Ela logo entra e imediatamente conta a ele para onde quer que ele a leve. Frank ainda finge ser Nilo enquanto diz a Lily que o lugar que ela quer que ele a leve é perigoso, e pergunta de onde ela tirou o mapa. Ela se orgulha disso, dizendo que foi desenhado pelo cartógrafo de Aguirre há cerca de 400 anos e que pertencia a seu pai, que costumava contar a ela sobre a lenda. Frank ri dela e propõe um tipo diferente de aventura. Lily percebe que ele estava tentando abrir a caixa com a chave de seu barco, então ela a destrava para ele. Isso convence Frank a aceitar o trabalho, então ele leva Lily para o restaurante para fechar o negócio. Enquanto discutem sobre o preço da jornada, MacGregor aparece com o verdadeiro Nilo. Lily se despede de Frank quando percebe que foi enganada. Ao ver a ponta da flecha pendurada no pescoço dela, Frank lembra de algo. Depois de vê-la, ele está determinado a tê-la como cliente e continua baixando seu preço.
dizendo que é o único que pode levá-la até lá. De repente, uma onça pintada entra no restaurante e enquanto Nilo corre para se esconder, Frank protege McGregor e Lily do animal, lutando com ele e eventualmente superando-o com um bife. A maneira como Frank lida com a onça convence Lily de que ele é o homem certo para o trabalho e ela o contrata na hora. Mais tarde, Frank pega os irmãos no cais, mas outro problema surge. Lily é sequestrada por alguns homens a mando de Joaquim, e Frank navega o barco para longe com McGregor para escapar dos homens de Nilo. Felizmente, Lily consegue escapar rapidamente de seus captores através de uma corrida elaborada pelo cais e é finalmente resgatada por Frank e McGregor no barco. Enquanto eles navegam, Joaquim é informado de que Lily não foi capturada, então ele ordena que seus homens subam com o submarino. Ele está determinado a chegar à árvore porque acredita que ela ajudará a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Primeiro, Joaquim atira no barco, mas quando isso falha, ele mira um torpedo neles. Com uma manobra inteligente, Frank salva o barco do torpedo, que passa por baixo deles e destrói todos os navios de Nilo. O grupo escapa graças a uma corda que prende a hélice do submarino. Frank e seus passageiros finalmente seguem em direção à árvore mágica. Embora McGregor não esteja exatamente se divertindo sob o sol escaldante, Lily adora cada momento de estar no rio. Ela se anima com cada criatura que passa pelo barco e filma tudo o que pode com sua câmera portátil, incluindo o robusto Frank. Ele é um homem curioso, então ele também experimenta a câmera, revelando uma possível atração por Lily. No entanto, ela não lhe dá muito tempo para relaxar e exige que ele dirija o navio em direção a uma rota mais perigosa, mas mais rápida. Frank tenta explicá-la que o caminho é arriscado, mas como Lily insiste, então ele decide seguir a direção pedida. Ao final da tarde, Frank ancora o barco para que o motor descanse. Após a janta, McGregor vai dormir, enquanto Frank e Lily passam um pouco mais de tempo conversando no convés e se aproximando um do outro. No entanto, McGregor tem um encontro infeliz com a onça chamada Próxima, e ambos sobem até o convés. Frank ordena que Próxima se acalme e ela começa a lamber o rosto de McGregor. Lily fica muito chateada com Frank quando percebe que ela é o animal de estimação de Frank e qualquer confiança que ela possa ter ganho nele se dissipa momentaneamente. Enquanto isso, Joaquim muda de curso também, pretendendo encontrar os conquistadores amaldiçoados para ajudá-lo a encontrar o caminho até a árvore. Quando ele chega ao lugar onde Aguirre e seus homens foram capturados com a maldição, Joaquim se aproxima do corpo do conquistador e pinga um pouco de água do rio sobre ele para despertá-lo. Duas serpentes saem do corpo que são parte de Aguirre e através delas, ele faz um acordo com Joaquim para encontrar a ponta de flecha, para que ambos consigam o que desejam. A cobra jura pelo acordo e Joaquim liberta o conquistador e seus homens de sua prisão. No dia seguinte, Frank e seus passageiros finalmente chegam às corredeiras. Enquanto passam pelas águas perigosas, Frank consegue mantê-los à tona e Lily insiste que continuem naquela rota, não importa o quão assustada e terrível ela se sinta. O barco quase faz uma queda insana durante sua jornada nas corredeiras, aterrorizando todos eles, mas Frank consegue manobrá-lo de volta para águas mais calmas. Mesmo que o barco esteja estabilizado, nenhum de seus passageiros está, então todos eles vomitam no lado da proa, incluindo Próxima. Mais tarde, enquanto Frank e McGregor juntam árvores para abastecer o motor, o irmão confessa seus motivos para se juntar à expedição de Lily, mesmo que ele não seja muito aventureiro como ela. Depois que ele percebeu que não gostava de mulher, Lily foi a única em sua família a apoiá-lo e por isso ele a segue para qualquer lugar. Enquanto isso, Lily invade os aposentos de Frank e faz uma descoberta curiosa. Quando Frank volta para o barco, Lily o confronta sobre todos os materiais e mapas que encontrou sobre a árvore em sua cabine, pensando que ele mesmo está atrás dela. Frank diz a ela que pode ter sido o caso antes, mas não há muito tempo. Ele diz que também foi sua razão para vir para a Amazônia procurando sua magia, embora nunca tenha conseguido encontrá-la. De repente, o barco é emboscado por uma das tribos pagas de Frank, capturando todos eles e os levando para o local da tribo. O povo da tribo continua com a farsa para Lily e McGregor por um tempo, e Frank faz o papel de tradutor entre eles e o chefe. Certo ponto, Lily consegue se soltar das cordas e ameaça os integrantes da tribo, fazendo assim o chefe encerrar a farsa. Lily e McGregor não entendem muito bem quando descobrem. Momentos depois, Lily pede ao chefe que a ajude a traduzir as marcações na ponta da flecha. Ela diz a Lily que as marcações significam que aquele que busca a lágrima da lua deve transformar água em pedra e consertar um coração partido. A árvore deve estar sob a rara lua chorosa para produzir a flor especial, o que, segundo a mulher, acontecerá em 2 dias. Ela diz que para chegar à árvore deve-se seguir a serpente que morde a própria cauda, uma imagem que Lily se lembra de ter visto no mapa e logo encontra lá. Lily pensa que pode chegar ao lugar com uma canoa e sem Frank, então ela o paga o restante do dinheiro. Naquela noite, a aldeia é atacada pelos conquistadores amaldiçoados em busca da ponta da flecha.
Frank e Lily lutam contra os diferentes conquistadores deformados e não se intimidam com a aparência deles e conseguem os afastar. Um deles consegue arrancar a ponta de flecha do pescoço de Lily e entregá-la a Aguirre. O conquistador tenta fugir, mas Frank o impede e luta com ele pelo artefato. Aguirre o esfaqueia e antes que ele caia pelas árvores, ele rouba a ponta de flecha de volta e a joga para Lily. O chefe salva Lily e MacGregor, os fazendo descerem em segurança e dizendo a Lily para correr, saindo de vista do rio onde os conquistadores não podem alcançá-la. Enquanto Lily corre, as serpentes de Aguirre a alcançam e a pegam. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa com Lily, a selva o arrasta e a seus homens de volta para o rio. Quando os conquistadores se reúnem, percebem que precisam da ajuda de Joaquim para chegar até Lily. Um dos homens de Aguirre envia suas abelhas para o príncipe para informá-lo da situação deles. Na manhã seguinte, Lily encontra Frank pensando que ele estava morto, mas felizmente o mesmo está vivo. Quando o chefe e MacGregor aparecem, ele percebe uma adaga saindo das costas de Frank. Frank não tem escolha a não ser finalmente contar a verdade a eles, que ele na verdade era um dos conquistadores de Aguirre. Antes que ele possa explicar mais alguma coisa, Lily tem que tirar a adaga do peito dele. Quando ela a retira sem machucar Frank nem um pouco, MacGregor desmaia depois de testemunhar isso. Lily mais tarde o acorda para se despedir, já que ela viajará o resto da jornada com Frank sozinha. Enquanto isso, as abelhas amaldiçoadas do conquistador chegam ao submarino de Joaquim e ele as recebe dentro. Uma das abelhas mostra a ele a localização da ponta de flecha no mapa e eles conseguem ter uma conversa inteira para o espanto de seus subordinados. De volta ao barco e em sua jornada, Frank e Lily conversam sobre sua vida nos últimos 400 anos. Ele conta a ela que era o melhor amigo de Aguirre. Então partiu para a Amazônia com ele para encontrar a Lágrima da Lua porque Aguirre precisava salvar sua filha da morte. Ele trabalhou como seu cartógrafo e na verdade foi ele quem desenhou o mapa de todo o rio. Frank seguiu Aguirre até as profundezas da selva para encontrar a pétala mágica da árvore. Mas uma vez que viu o que o conquistador estava pronto para fazer com a tribo que os curou, ele percebeu que não podia fazer parte disso. Frank o impediu de matar a filha do chefe, que conseguiu escapar com a ponta de flecha enquanto o chefe os amaldiçoava em seu último suspiro, fazendo-os viver para sempre, porém nunca poderiam sair de perto do rio, pois sempre eram puxados de volta. Com o passar dos anos, Frank e Aguirre lutaram uma e outra vez, até que Frank conseguiu prendê-los em uma caverna onde a selva não podia devolvê-los ao rio. E por 300 anos a selva devastou seus corpos, transformando-os nos monstros que são. Lily o ouve atentamente e pergunta o que ele fez por esses últimos 3 séculos. Frank diz a ela que construiu a cidade onde ela o encontrou, ganhando e perdendo amigos pelo caminho quando decidiu procurar as Lágrimas da Lua. Ele construiu seu barco e vasculhou todo o rio, não encontrando nada, até que um dia simplesmente parou de procurar e começou a fazer cruzeiros para turistas. Ao longo dos anos ele foi encontrando animais abandonados, então cuidando deles um após o outro, decide nomear o seguinte de Próximo. E agora o felino atual é uma fêmea, daí o nome Próxima. Enquanto isso, o príncipe Joaquim alcança MacGregor com seu submarino. Ele leva MacGregor e o chantageia para compartilhar a localização da Lágrima da Lua. MacGregor mostra a ele a localização no mapa e Joaquim mata as abelhas do conquistador para que elas não compartilhem a informação com seu mestre. Enquanto Frank e Lily navegam em direção ao mesmo local, ele conta a ela o que acontecerá quando finalmente conseguir uma pétala da árvore. Ele diz que terá 2 opções e escolherá aquela que finalmente lhe concederá algum descanso. No dia seguinte, eles chegam a um impasse no rio e Lily pensa que chegaram ao ponto onde a água se transforma em pedra, como indicava a ponta de flecha. Frank mergulha no rio e encontra uma câmara antiga com uma alavanca, mas emerge de volta para contar a Lily que ela terá a infelicidade de abri-la porque ele não consegue entrar. Ela fica um pouco assustada porque não sabe nadar, mas eventualmente Frank a convence de que não há outra maneira e eles mergulham juntos. Uma vez dentro da câmara, ela empurra uma alavanca que fecha a porta e quando entra em pânico, Frank lhe dá um pouco de ar extra beijando-a. Lily consegue empurrar a antiga alavanca para baixo enquanto Frank é cercado por piranhas. A água começa a sair da enseada, mas Lily não tem como sair até que a água esteja totalmente drenada. Quando Frank finalmente chega até ela, pensando que ela se afogou, ela acorda e o dá um tapa por tê-la deixado ali. Enquanto eles se vestem, percebem que encontraram a localização da árvore, mas há mais um problema revelado quando o restante da água drena da enseada. Joaquim também está lá com MacGregor como seu prisioneiro. Para piorar as coisas, uma das abelhas do conquistador o seguiu, voltando para relatar a localização aos homens amaldiçoados. Joaquim pega a ponta de flecha de Lily e faz Frank levá-los para dentro da caverna com a árvore em seu barco a vapor. Quando chegam à árvore, parece que está morta há séculos. Joaquim diz a Lily para fazer a árvore florescer porque ela é uma das poucas pessoas que sabem como fazer isso. Mas quando ela se recusa, Frank diz que fará isso em troca de uma única pétala.
Joaquin concorda com os termos, mas mantém MacGregor como garantia. Frank pega a ponta de flecha do príncipe e tenta encontrar uma maneira de abrir a árvore. Quando ele não tem sucesso de imediato, Joaquin faz Lily ajudá-lo em troca da pétala de Frank. Os dois trabalhando juntos logo descobrem que a ponta de flecha não é isso, mas na verdade um coração. De acordo com as instruções, eles o quebram e encontram um pedaço mágico dentro. Eles colocam aquele pedaço de um lado do relevo e a ponta de flecha remendada do outro. A magia da árvore é instantaneamente visível quando ela começa a florescer à luz da lua. Uma vez que a árvore tenha florescido completamente, Lily atira em Frank, fazendo-o cair de volta para o fundo da caverna. Joaquin envia seus homens para colher as pétalas da árvore antes que a lua chorosa se ponha. Enquanto isso, Frank salva MacGregor dos homens de Joaquin e eles retomam o navio com um pouco de ajuda de próxima. Lily pula na árvore para pegar uma pétala, mas mal consegue correr rápido o suficiente para pegar uma quando a lua se põe. Quando finalmente ela arranca uma lágrima, ela cai da árvore e Joaquin está lá para chantageá-la novamente. A pétala pela vida de seu irmão e a dela. De repente a árvore começa a se desfazer. Então ela deixa a pétala cair e agarra o príncipe, salvando-se. Frank consegue pegar a pétala também. A última coisa antes que a aventura termine, os conquistadores chegam à árvore também e matam o príncipe. Eles vão atrás de Lily também, mas Frank mostra a eles a pétala e os faz segui-lo. Ele deixa MacGregor na superfície e faz Próxima ficar com ele para proteger tanto ele quanto Lily. Ela cai da árvore ao lado de seu irmão e eles veem Frank prestes a colidir com o barco no antigo monumento. Os conquistadores lutam contra Frank pela pétala, mas ele consegue lutar contra todos eles conforme vem atrás dele. Por último, ele batalha com Aguirre, que lhe pede a pétala mais uma vez, mas é revelado que está na posse de MacGregor para que ele possa entregá-la a Lily. O barco se choca com o antigo monumento e impede a água do rio de entrar na caverna. A selva leva os conquistadores, incluindo Frank, e os transforma em pedra porque não pode devolvê-los ao rio. Lily chega ao local e decide dar a pétala a Frank para quebrar sua maldição, deixando seus sonhos de ajudar a humanidade desfeitos. Quando nada acontece, ela e seu irmão partem, com Próxima esperando pacientemente diante de seu mestre. Lily ouve os rugidos do felino, indicando que Frank está voltando à vida, e vendo isso acontecer, Lily corre para seus braços. De repente, eles veem que a árvore mágica os presenteou com mais uma pétala para pegar. Mais tarde, eles retornam à cidade e entregam a Nilo a pequena jangada que conseguiram usar para voltar. E na imagem final do filme, todos retornaram a Londres juntos, onde Lily e Frank podem ser vistos dirigindo por Londres em um carro com Próxima no banco de trás.